Fala galera, Lamek direto de Fortaleza. Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre material Blender dentro do Cinema 4D. Gente, não é Blender o programa não, viu? Mas a gente vai ter um riquinho de Blender também depois. Mas é Blender porque o bicho fica blendado assim, fica misturado assim um material no outro, beleza? Então bora aprender um pouquinho sobre esse danado, a rocha. Então galera, eu tô aqui com uma cena rapidinha que eu fiz dentro do Cinema 4D. É só um plane. Vou até criar um outro material aqui para esse plane, né? Só pra gente ver aqui um contraste. Então, vou jogar no plane, material, pá, ficou reflexivo demais. Vou setar esse material aqui com roughness maior. Se vocês quiserem algum tutorial específico sobre coisas no Redshift, pode falar, tá, galera? Mas deixei o roughness aqui só pra gente perder um pouquinho daquela reflexão muito batida, assim, né? Muito óbvia que tava no nosso preview, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou abrir aqui meu material da esfera, certo? Só para diferenciar ele um pouquinho. Vou setar ele como vermelho. Ele tá o material básico ainda, né? Que quando a gente cria o Redshift dá pra gente. Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero mostrar para vocês a função desse carinha aqui que se chama Material Blender. Tá? O que é que esse Material Blender faz? Você consegue misturar dois materiais dentro do Redshift. A maioria dos renderizadores faz isso, acho que isso bobear todos. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que trazer um outro material para cá. Então, eu vou mixar esse material com outro. Então, vou puxar esse cara para cá. Eu vou chamar esse material de vermelho, certo? E vou chamar esse material de, por exemplo, textura, tá? Então, esse carinha vai fazer um trabalho de mixar os dois, certo? E ele funciona bem parecido, galera, com as layers do Photoshop, vamos dizer assim. Só que é como se fossem materiais, entendeu? Então eu vou pegar meu primeiro material base, que é o meu vermelho, tá? E vou dizer que ele, ó, esse Redshift, esse é o meu material base, tá? Vou pegar o meu material textura e dizer, ó, Redshift, esse cara aqui é minha layer 1. Tá? E aí eu vou ligar o meu material Blender no Surface. Liga o Surface. Isso. Tá? A priori não dá para perceber nada. Por duas coisas. Primeiro, porque eu vou só baixar isso aqui para ficar mais fácil compreender a lógica, tá? Vai para cá, para cima, isso. Então esse aqui é o meu base, que é o vermelho, e esse aqui é a minha textura. Eu agora vou chamar a textura aqui para dentro do Redshift, tá? Eu tenho aqui um packzinho que eu baixei do site chamado Polygon, que é muito da hora. Vou trazer essa textura de mármore aqui, tá? Venho aqui em Out e coloco no meu diffuse, tá? Então a gente já tem, em teoria, né, o material Blender rodando, tá? Então eu tenho esse atributo nesse layer 1 que se chama Blend Color, tá? O que esse Blend Color faz? Ele vai definir qual input aqui vai dominar, certo? Nesse caso aqui, então se eu coloco branco, vai dominar o meu input da textura, né? Se eu coloco preto, vai dominar o input do vermelho, tá? Se eu coloco aqui no cinza, mais ou menos, a gente tem um pouco dos dois. É como se fosse, galera, uma opacidade, uma layer de opacidade uma em cima da outra. Faz basicamente isso, certo? O interessante é que a gente pode plugar nesse Blend Color algumas texturas ou então próprios materiais do Cinema 4D para a gente criar máscaras com isso, entendeu? Então eu vou puxar aqui um C4D Shader, por exemplo. Acho que eu já gravei dicas zoadas com isso já, certo? E vou puxar um node de textura também, tá? Então eu vou linkar o meu C4D Shader no meu node de textura, text 0, e isso aqui vai ser minha máscara, certo? Ao invés de eu usar o preto e o branco, entendeu? Então eu vou puxar esse texture aqui para o meu layer 1 blend, tá? A gente não tem nada acontecendo ainda, eu vou só organizar aqui para ficar melhor de você compreender a lógica, tá? Então você entender a lógica é mais ou menos isso aqui, tá? Então no meu node de C4D Shader eu vou aqui criar um gradiente, por exemplo, tá? E vou vir aqui nele, dar um load preset. Deixa eu ver se eu tenho algum preset legal aqui.
que eu não. Eu vou fazer na mão mesmo. Vou vir aqui em Step. Abro esse Step aqui. Então você está vendo que ele serve como se fosse uma máscara. Isso aqui tá esquisito, gente, certo? É por conta do mapeamento da esfera, tá? Então, só para vocês entenderem isso. Talvez, vou fazer uma tentativa aqui de usar um Try Planar. Se eu jogar essa textura aqui como imagem e esse carinha aqui, talvez funcione. Isso, funcionou, tá? Então a gente agora tem, claro que ele projetou, né, nos eixos, mas você já percebe, por que eu fechei? Você já percebe o motivo. Vou colocar mais um aqui, deixa eu botar esse preto. Chamar ele de Step. Esse branco de Step também. Então a gente já tem uma máscara, né? Que a gente tem o que é preto é uma cor e o que é branco é outra cor, entendeu? Uma outra forma também de usar bastante esse cara. Poxa, minha canetinha tá brincadeira, viu? Isso. Que eu uso bastante é usando o noise. Certo? Nesse caso você pode usar tanto o noise daqui como esse. Acho que faz. E aí a gente vou plugar aqui também. E a gente tem uma máscara de noise ali. Só que esse tem um detalhezinho. Se a gente pegar esse noise aqui, vir em Tools, né, e colocar Connect to Output, a gente vê que a gente tem tons de cinzas, né, aqui. E eu vou introduzir já uma outra dica aqui, certo? Que ajuda bastante nesse Material Blender, por isso que eu estou falando, que é o Node Ramp, tá? Esse Node Ramp parece um gradiente, certo? Mas a gente tem a opção de você remapear os seus nodes com ele também, entendeu? Então se eu jogar aqui, por exemplo, esse node aqui no Ramp, Input, tá? Agora eu vou jogar esse carinha no... Não, cara, esse não comigo não, tô gravando um tutorial. Soltei a caneta e peguei o mouse. Perdi a paciência. Se eu conecto aqui, não aconteceu nada, né? Mas se eu clico no ramp e mudo para essa opção Alt, a gente tem a opção de remapear o meu noise, entendeu? Então a gente tem agora mais tons de preto e mais tons de branco. A gente vai ter uma máscara mais definida, né? Nesse caso. Então eu vou só reconectar as coisas aqui e a gente tem essa máscara mais definida, né? Inclusive a possibilidade de animá-la, tá? Né? Tudo mármore e tudo vermelho, entendeu? Isso é facilmente animável com esse botãozinho aqui, tá? Então, Material Blender é mais ou menos isso. Mostrei ali a opção do Ramp, um pouquinho de Try Planar, mas se vocês quiserem que eu aprofunde mais isso, é só falar aí nos comentários, beleza? Material Blender é muito legal. E esquecendo, existe a possibilidade para você entender a real função do material, né? Como eu tenho, deixa eu puxar esse carinha para cá, a gente tem um pouquinho dos dois. Então, como eu tenho dois materiais, eu posso ter também, né? Só para deixar claro, eu posso ter duas reflexões, dois roughness, dois multi SSS, dois coating, né? Então, se eu vir aqui na textura, por exemplo, e aumentar esse SSS, talvez não dê para ver, mas deixa eu vir aqui em Base Properties. Se eu vir aqui, por exemplo, no vermelho e aumentar esse Roughness, ele tirou mais, né, reflexão. E esse carinha, ele tá super reflexivo, né? Então, se eu vir aqui no Ramp e aumentar um pouquinho, a gente vai ver a reflexão dele lá, entendeu? Isso é outra coisa legal. Você pode setar, claro, dois materiais, só para você entender, né? Você setar dois materiais num mesmo objeto, tá? Ele assumindo propriedades totalmente diferentes. Se aumentar aqui, um vai virar o vidro e o outro não, entendeu? Então, isso é muito legal, abre muita porta, tá? Arrocha aí nos estudos. Até a próxima. Valeu!